Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É tão bom encontrar vocês para a gente continuar nessa conversa amiga, tentando despertar nossos corações para a necessidade da renovação espiritual. E essa obra magnânima de André Luiz é um convite. Essa obra, A Vida do Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, ela é um convite permanente à renovação. Né? Estamos estudando a obra número 4 dessa maravilhosa coleção, Obreiros da Vida Eterna. Aliás, estamos dirigindo já ao final dessa obra, com grandes lições, com grandes lições. Já está quase acabando. Quase acabando. E então, é assim, para começarmos o capítulo 16, que denomina esse exemplo cristão, eu acho interessante, sempre me encanta profundamente a extraordinária didática trazida por André Luiz. Por outro lado, também, Emmanuel, através do livro Deus Conosco, e Neio Lúcio, através do livro Sementeira de Luz, que são livros interessantíssimos, que estão em detalhes do cotidiano, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que são mensagens recebidas no decurso do recebimento das obras, inclusive dessas, nos dá uma notícia muito interessante de que essa obra não é só, digamos assim, da pena, ou do coração, ou da inteligência de André Luiz, não obstante o seu respeitável legado e conhecimento. Não. Nos diz esses dois benfeitores que André Luiz, ele foi apenas o intermediário, foi ele apenas o mensageiro, o repórter. Mas que essa obra foi gestada no mundo espiritual por grandes sábios, encarregados por Deus, porque ela contém um arcabouço extraordinário de informações, visando estimular a alma humana, os filhos de Deus que reencarnam na Terra, se matriculam na escola da vida, a despertar para o seu porvir vindouro, para a sua vida vindoura, que, afinal de contas, a felicidade é inata a todos os filhos de Deus. Mas nós temos uma dificuldade imensa de entender qual é o caminho. E a matrícula na escola da vida se presta a isso, como a escola convencional. Então, essa obra foi gestada no mundo espiritual, diz esses benfeitores, por 12 grandes sábios, dentre eles, o grande Sócrates, o pai da filosofia. Aí tu imagina da grandeza desses corações, desses homens, desses espíritos extraordinários. E eles trabalharam, diz Emmanuel e Neio Lúcio, trabalharam, discutiram e analisaram, e nos mandaram numa didática muito rebuscada, muito trabalhada, de sorte que temos uma linguagem assimilável por nós, mas também toda encadeada, de sorte a facilitar a compreensão, visando despertar a necessidade de autoiluminação de cada um de nós, visando despertar para cada um de nós a necessidade da renovação, da reforma íntima, da transformação. E eu fico encantado com essa didática extraordinária. Só para a gente aqui, antes de começar o capítulo 16, fazer uma breve digressão. Veja, André Luiz narra, no livro 14 e 15, duas coisas interessantíssimas. Os bastidores de um velório, do capítulo 14, e no capítulo 15, os bastidores de um sepultamento, trazendo informações importantíssimas, que normalmente não é alcançável por nós no dia a dia, porque tem implicações interessantíssimas dentre os encarnados e dentro dos desencarnados. As implicações tanto diante da família do que está desencarnando, mas também o efeito deletério da desarmonia da família junto a quem está desencarnando, que é um momento de perturbação, onde Luiz coloca isso. Essa mudança de dimensão, o desate dos nós do corpo de carne, né, que é a morada temporária do espírito, como dizia Jesus, esse desate dos nós do perispírito causa uma perturbação, como a reencarnação também causa uma perturbação, o encolhimento do perispírito e o retorno. Então, há uma necessidade imensa de haver harmonia desse momento. E a família, estando desequilibrada, inconformada com a partida, aquela gritaria, aquela angústia, aquele sofrimento todo, perturba o espírito que está desencarnando, causando seríssimos transtornos. Mas, além disso, também, as conversas infelizes
que estão sendo postas no velório também afeta de forma ao desencarnado que precisa de tranquilidade, às vezes até atraindo entidades infelizes por sintonia pela natureza das conversas que são colocadas. Então, André Luiz coloca muito bem a desencarnação de Dimas no capítulo passado, onde a família não teve o equilíbrio necessário, perturbando profundamente Dimas. E hoje, como contraponto, para a gente entender, vamos falar de exemplo cristão, que é a respeito da desencarnação de Fábio. Ele é equilibrado, ele que teve uma preocupação de preparar a família, a esposa e os filhos. Como é importante para esse paralelo de um e de outro, para que a gente possa melhor assimilar. Então, eu fico muito encantado com tudo isso. Ele, quando fala, por exemplo, no capítulo 15, dos bastidores do cemitério, interessante demais, porque ele entende que o cemitério está cheio de espíritos infelizes, desarmoniosos, equilibrados. Por quê? Porque os espíritos felizes não estão ali para quê? Desencarnou, segue o seu caminho, só ficam ali. As entidades infelizes que buscam perturbar as criaturas cujos corpos serão sepultados ali. Muitos deles, inclusive, um processo dramático, né, de serem eles espíritos infelizes que vão sugar as energias dos corpos que serão sepultados. Um processo dramático de perturbação do espírito que, porventura, acompanha o despojo até o cemitério. Imagine. Então, são informações muito ricas, né, mostrando a figura, essas figuras infelizes, mostrando todo o trabalho extraordinário dos filhos de Deus em assistência às entidades infelizes, que também, muitos deles, permanecem nos cemitérios, foram sepultados, mas que não foram cortados com cordão prateado, em sofrimento indizível, imenso, de sentir a decomposição dos corpos pelos vermes. Imagine que coisa terrível. O mau cheiro da decomposição, o sofrimento atroz. Tudo ele traz as informações para que a gente, o quê? A gente se prepare, se harmonize, compreenda os postulados do Evangelho de Jesus e sigamos para que a gente possa seguir nossa jornada, porque a jornada do corpo acaba com a morte do corpo físico, que é a veste que perece, o espírito é eterno. Não há um adeus, há um até logo. Esses postulados são absolutamente importantes para o espírito que parte e também para os que ficam, porque a angústia dos espíritos, dos encarnados, dos parentes, perturbam profundamente o espírito que precisa de pai para seguir sua jornada do outro lado. Às vezes, o processo obsessivo e dramático. Então, são informações, e me encanta muito essa didática. Então, dito isso, vamos começar, então, a trabalhar o capítulo 16, de Exemplo Cristão, que trata, volta a dizer, da desencarnação de Fábio. Lembra que quando a equipe que André Luiz veio nessa missão, estava no começo do livro, diz que ele vinha, pela primeira vez, acompanhando como membro de uma equipe socorrista. Essa equipe ela é dirigida pelo benfeitor Jerônimo, mas também tem nessa equipe o padre Hipólito, Luciana, André Luiz e Jerônimo, de 4 pessoas. E a missão deles era uma missão de assistir 5 irmãos que tinham méritos, que estavam prestes a desencarnar, estavam moribundos, e eles vinham assistir esses queridos irmãos. O primeiro a desencarnar foi Dimas, nós vimos a história de Dimas, e agora vamos ver a história de Fábio. Então, diz ele assim, de conformidade com o roteiro de serviço traçado por Jerônimo, assistente, Padre Hipólito e Luciana ficaram na casa transitória. Como assim ficaram na casa transitória? Entenda, a casa transitória Fabiana de Cristo, que ela está localizada nas regiões umbralinas, é o ponto de apoio, a casa dirigida pela irmã Zenóbia, é o ponto de apoio para a equipe, onde eles vão, resolvem o trabalho, pernoitam lá e voltam no dia seguinte. Então, essa é a casa de apoio. Então, Padre Hipólito e Luciana ficaram na casa, não vieram para o trabalho seguinte, para os trabalhos de encarnação de Fábio, atendendo a necessidades prementes de Dimas, o que denota que, efetivamente, Dimas estava desequilibrado quando desencarnou, não obstante a assistência amorosa da mãezinha, dos benfeitores, etc., mas continuava desequilibrado, sem a necessidade, inclusive, de permanecer 2 membros importantes lá na casa transitória, cuidando deles. Mas por que Padre Hipólito e Luciano e não André Luiz? Então, eu gosto da didática de André Luiz, que ele nos faz pensar 2 coisas importantes. Primeiro, pela experiência de Padre Hipólito e Luciano, que já são membros antigos dessa natureza de trabalho. E o quadro de Dimas requer um trabalho especial, assistência, por deixar mais experientes, uma vivência. Por outro lado, se André Luiz, além de ser um membro da equipe, está encarregado pela espiritualidade amiga de lograr à humanidade os ensinos decorrentes dessas experiências em livro,
pegando apontamentos, como é que ele poderia pegar esses apontamentos não acompanhando a situação de desencarnação de Fábio? Então, são coisas que a gente extrai da inteligência didática como é posta essas obras, certo? Então, diz, olha, Paripótio e Luciana ficaram lá tomando conta de Dimas, mas eu e o benfeitor Jerônimo vamos acompanhar a desencarnação de Fábio. E aí a gente fica pensando, mas escuta, foi tão doloroso, complexo e difícil a desencarnação de Dimas, será que só a necessidade de André Luiz e Jerônimo? A explicação está aqui muito clara. Dizer o seguinte, ó, diz Jerônimo André Luiz, olha, Fábio permanece em excelente forma. O que significa isso? Está tranquilo, preparou-se ele para desencarnar, preparou a família, não vai dar trabalho. Não exigirá cooperação complexa, disse ele, como foi o caso de Dimas. Ajuda de toda a equipe, da ajuda da mãezinha dele, da equipe que ajudava, que trabalhava com ele na parte do trabalho mediúnico, o irmão Fabriciano, etc. Olha, preparou, falando de Fábio, preparou com relação ao acontecimento. Que acontecimento? Preparou-se para voltar. Está tranquilo. Não só a si mesmo ele se preparou, cônscio das compreensões de que a vida física acaba. A vestimenta de carne perece, vai para o chão, né? Essa perece. É a nossa residência temporária, como dizia Jesus, mas acabou a missão, o Espírito é eterno, quando não sou jornada. Mas também preparou os parentes, ou seja, distintamente de Dimas, que é um paralelo exatamente aí. Preparou os parentes, a esposa, a esposa dele, de Fábio, Dona Mercedes e os filhinhos foram preparados, eles estão todos tranquilos e não atrapalham, ao contrário, diz Jerônimo. Eles não atrapalharão como a família de Dimas, não. Ao contrário, serão úteis, colaborarão conosco na hora do desencarne do nosso irmão Fábio. Olha que coisa interessante, né? Então, isso significa assim, que basta, de Jerônimo, eu e você, e com a colaboração dos parentes, etc., faz a encarnação de Fábio, que não terá trabalho, será tranquilo, distintamente de Dimas, que desencarnou, deu imenso trabalho pelo desequilíbrio, etc., e quando não trabalha aqui. Está hospedado no hospital espiritual, na Casa Fabiana de Cristo, com toda a equipe, mais precisa da ajuda de Hipólito e Luciana para. Muito bem, continua dizendo. Falava Jerônimo, com toda a razão, sobre a situação de Fábio. Mas mostrava-se que Dimas em lastimável abatimento, ou seja, Dimas continuava abatido, continuava complicado, continuava constrangido, continuava num sofrimento imenso. Não obstante, nós vimos isso, o trabalho espetacular da equipe capitaneada por Jerônimo, todo o trabalho de assistência, com toda a chance da mãezinha que estava no momento da desencarnação dele, em função da pressentida feita a Maria Mãe Santíssima, a mãezinha estava lá, desde o começo até a desencarnação, e mais, continuou com seu espírito até o dia seguinte, que não foi preciso ser desligado, cortar o cordão prateado no mesmo dia, não. Foi preciso a noite inteira buscando restaurá-lo, com assistência também dos amigos espirituais, Fabriciano, etc. Mesmo assim, foi uma luta imensa. E a mãezinha não se cansou de avisar de Dimas, meu filho, não se preocupe com a sua família que está aqui desequilibrada, etc. Não se preocupe. Somos todos filhos da família universal. Deus assiste a todos. Não precisa se preocupar com isso. Não se preocupe. Pense só em se restabelecer. Esqueça a família. Aqui essa fase terminou. A sua fase de pai, marido, irmão acabou. Ou seja, ela diz uma frase interessante. Restitua-os à família universal. Significa o quê? Todos nós somos irmãos, fazemos parte da família universal, descendemos do mesmo tronco ancestral. Na verdade, nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Nós não somos, nós estamos pai, irmãos, filho, parente, tal, exercendo essa função de aprendizado. Depois serão restituídos, todos nós com a nossa luta. Não significa que o amor, o carinho acabará. Não, o amor é um sentimento inquebrantável, continua. Mas a função material acabou. Os elos continuam. Mas a sua função de pai material, de marido material, acabou, ficou lá. Liga-se no futuro, olhe para frente, pense nas possibilidades. Se ela, olha, quando você se equilibrar, agora não, mas quando você se equilibrar, vai morar comigo no mundo espiritual, vamos passar
sem dores, sem sofrimento, porque a desencarnação de Dima foi muito sofrida, uma doença longa, que ele sofreu imensamente, angústia. Não, esqueça isso, ficou para trás. Tanto falou a mãezinha dele, olha, ore muito, deixe de pensar nos problemas. Não, ore, pense para frente, ore, pense, restabeleça-se e tal. Ela disse isso. E eu achei maravilhoso, para poder sedimentar o conhecimento em nós, para mostrar que, efetivamente, Dimas estava se preparado para desencarnar, não obstante, seu médium compreendia as informações do Evangelho, mas não assimilou isso. Porque eu lembro que, no final do capítulo 15, André Luiz pede permissão a Jerônimo para entrevistar Dimas, se vocês estão lembrados disso. Aí ele perguntou, escuta, Dimas, como é que está você? Ainda sente as dores? Porque ele morreu numa situação dramática. Só olha, meu amigo, se eu não pensar nelas, eu não sinto a dor. Se eu pensar, imediatamente eu sintonio com ele quase e volto pensando em dor. Aí ele perguntou, escuta, e você? Ele disse, eu já tenho essa compreensão, já deu para discernir. Minha mãe esclareceu, já fez. Aí a André perguntou, escuta, você sente fome? Você sente sede? Ele disse, olha, se eu pensar na sede e na fome, até assim. Mas se eu não pensar, se eu entender que eu sou espírito desencarnado, que eu não preciso mais disso, pensar na frente, passa. Isso não me angustia. Veja, ele tem essas compreensões. Mesmo assim, não conseguiu vencer. Continuava lá hospitalizado na casa lá Fabiano de Cristo, um abatimento imenso. Aí André vai explicar. Vai perguntar para Jerônimo por quê. É importante esse esclarecimento para a gente conseguir entender isso e que seja útil o nosso aprendimento. Quando dizendo, apesar da fé, disse Jerônimo, que aquecia o seu espírito, era um homem trabalhador da doutrina espírita, sim, as saudades do lar. Infundia-lhe angústia, ele não conseguia entender ainda que aquilo ficou para trás. Aquilo ficou para trás. E disse à mãezinha, olha, meu amigo, se você não se equilibrar, o que é que você vai ser outra família? Nada, porque ninguém pode dar o que não tem. Você só vai poder cuidar e assistir, continuar a assistir a família quando você se equilibrar. Você estiver em condições de ajudar. Agora, não. Disse com todas as letras, mas ele ainda continuava angustiado, pensando, tarará, como se fosse possível continuar encarnado lá, com pai, com mãe, tarará. Não, não. Às vezes, disse André Luiz, fim da conversação de quem? De Jerônimo, de Padre Hipólito, de Luciana, do próprio André Luiz, da equipe médica da Casa Transitória. Conversa, explica tudo aqueles conceitos que a mãezinha dele tinha dito para ele. Que ele sabia, estava no Evangelho, ele tinha conhecimento disso. E se revela seguro só naquele momento, mas só nas palavras, o coração. Aí voltava a gemer, doridamente, chamando a esposa e filho como se fosse possível. Minha mulher vinha para cá, meus filhos, como se pudesse ser transportado para o mundo espiritual. Ou seja, mostrava que ele não tinha assimilado verdadeiramente essas informações. Continuava ligado à materialidade, como se fosse possível ele retornar, conviver com eles. Não. Tudo aquilo que foi dito, que ele leu, tarará, ele não assimilou. Ele não conseguiu incorporar essas informações em seu espírito. E nós vamos ver exatamente que Fábio é o oposto. Ele esse contraponto é interessante para a gente entender isso. Ele deixou claro isso. Então, a didática é muito interessante. Bom, aí ele disse, olha, chamavam os filhos inquietos. Em tais momentos que ele chamava a esposa, reclamava dos filhos, chamando, tornava a sentir o sintoma da moléstia, das dores, que ele morreu numa situação bem dura. Sentia todas as dores quando desencarnou, porque voltou, mesmo as dores, porque criava sintonia. Aquela psicose estranha continuava na cabeça dele, ele continuava ligado para lá, né? Fazendo regressar à função normal. Tudo sentia tudo de novo, as dores, a angústia. Assimilava todas as informações sobre da própria família. Era uma espécie de obsessão mútua. Ele obsidiava a família com suas angústias, porque levava o sofrimento à família, do que estava sentindo, e a família também angustiada levava o sofrimento a ele. Como isso é danoso, que a gente viu muito bem, né? Tentava se desvencilhar, olha que coisa impressionante, um espírita, trabalhador, tentava se desvencilhar da nossa influência amiga. Veja, que privilégio ele teve ao receber a assistência de uma equipe em nome de Deus, quando Jerônimo foi socorrê-lo na parte final. Essa é a cheia da família, da equipe que trabalhava com ele na minha unidade, a equipe de Fabriciano, etc. E mesmo assim, tentava se livrar daquelas orientações que eram para o bem dele. Veja que coisa impressionante. Como se houvesse enlouquecido, diz André Luiz, né? Tentava desvencilhar de nós, tentava fugir, olha, tentava fugir da casa lá, Fabiano. Olha o nível de desequilíbrio. Ele, conhecedor dos evangelhos, ele que recebia e incorporava os espíritos sofredores que narravam suas angústias. Mesmo assim, o elo material com a família era tão grande que sabiam de tudo que é o espírito eterno.
sabendo que o corpo perece, sabendo a necessidade de continuar. E ele tinha uma esperança extraordinária que a mãezinha dele se recupere e vai morar comigo. E mais, que os amigos que ele se beneficiou estavam jubilosos pelo retorno dele e queriam assisti-lo. Está só esperando ele melhorar para se receber. Imagina, tudo isso mesmo assim. Tentava fugir. Aí eu lembrei. Quem leu o livro Nosso Lar e quem assistiu o filme lembra daquela mocinha, a sobrinha de Lísias, que desencarna tuberculose. E com uma saudade imensa do noivo que deixou. Tentou, Dona Laura, a mãe de Lísias, André Luiz, Lísia conversou, não teve jeito, ela fugiu. Fugiu. E quando retornou, foi para o umbral, sofreu imenso, voltou numa situação lastimável depois disso tudo. Todos os aconselhamentos, quer dizer, levados, e veja que ela não tinha os conhecimentos e as informações evangélicas que tinha Dimas. Mesmo assim, Dimas, com tudo isso, tentava fugir. Que coisa impressionante. Gritava, gesticulava, afligia-se, né? Como um sonâmbulo, ou seja, desequilibrado plenamente, né? André não pôde dissimular a surpresa dele por tratar-se aquela criatura com os conhecimentos e ver aquele quadro. E aí, então, procurou Jerônimo para conversar, mas, né? Aí disse ele, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se passa aqui. Bom, tá passando aí, tá direitinho? Bom, disse ele. Diferenciava-se, deixa eu ver se esse aqui mesmo ou passei demais. Não, só, olha. Se tivesse tratando de ser de uma pessoa alheia ao serviço da espiritualidade, seria compreensível a atitude dessa, mas ele, médio, lidava, recebia os espíritos, ouvia suas angústias num comportamento desse, não é possível. Aí ele disse, é incrível, mas Dimas, disse, um instrumento dedicado ao espiritismo, que consagrará a sua vida, as suas realizações da doutrina espírita, que tem o conhecimento da doutrina do túmulo vazio, ou seja, da vida eterna, que o espírito não morre, que o corpo morre, mas o espírito continua. Não é possível um comportamento desse, André Luiz. Irmão Antônio. Oi, querida. Você passou, rolou a página? Passei, estou aqui no segundo slide, não está rolando aí, não? Para mim não está aparecendo, não. Eu não sei por quê. Na vez anterior aconteceu isso, eu vou tentar resolver. Mas eu vou lendo aqui com calma, não se preocupe. Tá bom. Tá? Eu não tenho como resolver isso. Depois eu encaminho o material todo e o colega lá que vai fazer a edição resolve tudo e quando for o vídeo vai perfeito. Tá certo? Infelizmente, eu não tenho como alterar isso aqui. Tá bom, querida? Bom, continuando. Olha, se tratasse de uma pessoa ignorante do assunto, não era o caso. Ele tinha conhecimento disso, né? De antemão sabia, disse André Luiz, que na esfera que ele, por toda a experiência e vivência, sabia das consequências da morte, que seria submetido. Ele sabia que ia morrer, que o corpo de carne ia ser enterrado, que o espírito não. Ele sabia. Faltaria o rico, que não faltaria o rico as possibilidades de continuar junto com a parentela. Deixe-se equilibrar-se. Porque a espiritualidade amiga não permite que o espírito, depois das encarnações equilibrado, volte e não vai ajudar. Não. Os protetores espirituais, os amigos espirituais, fazem tudo para que a gente se recupere e consiga nossa jornada. E lá na frente, equilibrado, aí sim, pode voltar. Lembra que André Luiz, quem leu o livro sabe, ele passou 10 anos depois da desencarnação para que teve autorização de visitar a família, porque antes ele não poderia ajudar, porque estava desequilibrado. E quando chegou lá, que viu o quadro da família, com a dificuldade, as doenças, desequilibrou um pouco, mas aí já tinha os valores assimilados, então pode seguir. Antes disso, sérios problemas podiam continuar, né? Podia acontecer. E eu lembro muito, além da sobrinha de Lísia, que falei há pouco tempo, que teve esse problema, quem leu o livro Memória dos Suicidas tem um caso interessantíssimo, de que lá um amigo de Camilo Castelo Branco, que estava no Vale dos Suicidas, socorrido que foi para a Legião de Maria, insistiu para votar a família. E a espiritualidade da amiga, não volte, você está sem condições, você está em desequilíbrio. Chegando lá, como é que você pode ajudar a dar o que não tem? Você quer assistir sua família, mas você está desequilibrado, você vai perturbá-la. Né? Mesmo assim, ela insistiu e voltou, por conta própria. E foi dramático. Foi dramático quando chegou a ver o quadro dramático da família, que eram as provas que a família precisava passar, desequilibrou-se completamente e não voltou para a Legião de Maria, as consequências disso. Veja. Por isso que a espiritualidade amiga tem todo o cuidado e zela por nós, em nome de Deus, para dar toda a assistência, para a gente seguir a nossa jornada na busca da vicissitude que todos nós está reservado. Muito bem, quando ele dizendo, esclarecimentos e consolações são dados. Sim, então ele começou, foi a Jerônimo, escuta, Jerônimo, escuta, que situação é essa? Como é que pode? Né? Perguntou a Jerônimo.
Por que aqueles distúrbios? Perguntando a Jerônimo. Não mereceria ele a atenção dos nossos superiores hierárquicos? Não foi assistido ele por uma equipe extraordinária na hora da desencarnação, né? Com a mãe, com os amigos espirituais, etc. Valim me disse e foi perguntar. Ele foi para o professor Jerônimo, e Jerônimo respondeu bem-humorado. Meu amigo, até, fique tranquilo. Que cada qual de nós, disse Jerônimo, cada qual de nós em si é o mundo. O que quer dizer com isso? Não há duas encarnações de nascimento iguais, todos nós somos estágios distintos. Não há um padrão, eles que dizer. É isso que ele quer dizer. E foi explicar. Cada um num estágio diferente. Jerônimo socorreu ou explicou a André Luiz para que a André Luiz explicasse para a gente. É importante entender isso. Ele está fazendo um livro, né? Para gente entender isso, né? Disse ele, esclarecimento e consolações são dádivas de Deus, disse Jerônimo, né? Nosso Pai. Mas as convicções, o aprendizado, as realizações, não, é obra nossa. Se a gente não assimila, vem tudo. A gente não consegue assimilar tudo, com paciência, não vamos esperar até que isso aconteça. E aí, se ele não conseguiu ainda engariar essas compreensões, esses sentimentos, vamos sofrer até conseguir. A vida é assim, é um processo, né? Mas, cada servidor, disse ele, cada servidor tem uma escala própria. E ninguém pode se comparar com o outro. Cada um está num estágio de compreensão distinta, isso que ele quer dizer, né? Na tábua de valores imortais, né? O nosso amigo Dimas ainda está sofrendo esse processo, não conseguiu assimilar tudo, disse ele. A Assembleia, eu trouxe um exemplo que eu achei sensacional. A Assembleia de Aprendizes receberam a mesma bagagem, pensamento. Imagina, todos os alunos vão para a classe, recebem a mesma instrução, mas nem todo mundo tira a mesma nota, não é assim? Nem todo mundo alcança o conhecimento, nem todo mundo se esforça para. Só aqueles que são mais dedicados, que têm a capacidade, se esforçam, atingem. E, quer dizer, na escola da vida é a mesma ideia. Você vai, participa da casa espírita, vê as materializações, vê a manifestação espiritual, mas a gente que não capta isso, desencarna numa situação dramática. Não consegue assimilar aquilo, não consegue introjetar aquilo, né? Ele quer dizer isso, né? Continua. Diz ele, diferentemente, porém, os alunos da mesma série do aproveitamento particular, o mérito não é patrimônio comum. Você nem todo mundo assimila do mesmo jeito, quer dizer isso, né? Dimas, que foi, disse ele, a glória é o cume, todo mundo desejamos atingir, mas nem todo mundo assimila do mesmo jeito. Dimas foi um destacado discípulo do Evangelho. Foi, efetivamente foi. Trabalho extraordinário da difusão da doutrina espírita, mas não trouxe para si, quanto a si, ele não conseguiu aproveitar, introjetar, se assenhorear dessas compreensões. Não conseguiu introjetar em seu coração. Fazia, tal, com tanto amor, mas não conseguiu assimilar essas informações de si. Não fez aproveitamento integral das lições recebidas, não conseguiu assimilar tudo, vivenciar isso. Mais ou menos aquela ideia do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Ele aprendeu, viu, mas não conseguiu introjetar tudo, né? Bom, espalhou a semente da luz, da doutrina do Evangelho, é verdade. Dedicou-se à causa do bem, trabalhou com afinco, no momento de descanso, de noite, por isso até desencarnou precocemente, porque fazer refeições fora do horário é um dedicado trabalhador, disse ele, merecendo por isso. E por isso, por ter esse mérito de toda a sua dedicação, mereceu um socorro especialíssimo, uma equipe altamente preparada para esse trabalho, da mãezinha, da equipe de Fabriciano, etc, etc, etc. Contudo, disse ele, no campo particular, não se preparou suficientemente. Ele não se preparou para vivenciar aquilo que aprendeu. Sabia que ia morrer, sabia, mas não se procurou entender que ele também passaria por aquela mesma situação e teria que proceder em conformidade com os estamentos estão postos. Não conseguiu. Dedicou-se só a trabalhar pelos demais, mas não dedicou a dedicar-se a si mesmo. Lá atrás, no capítulo, disse que o próprio Dimas, pela sua tarefa, era um homem humilde, trabalhava, não estudava, não tinha tempo para estudar, não se preocupou em passar esses conhecimentos para a família, que é muito importante. Esposa, filha, etc, etc. Porque se ele está desequilibrado e não entender isso, vão perturbar-se e perturbar o desencarnado. Né? São importantes essas compreensões. Muito bem. Qual ocorre a maioria dos homens? Disse ele, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, à casa material, sem maior entendimento. Conferir extenso carinho à roda familiar, sem a equidade do caminho dele. O que é que ele quer dizer com isso? Claro que o amor e a assistência à família encarnada ela é absolutamente importante. Mas a gente precisa entender aquilo que eu expliquei há pouco.
nossa convivência com pais, irmãos, filhos, nós não somos pais, mas nós estamos nessa condição, vivenciando. Mas somos todos filhos de Deus. E teremos que seguir nossa jornada. Eles terão que ficar, porque a minha missão terminou e eu preciso voltar para casa, e nossa parte é a parte do Espírito, eles ficam na nossa jornada. Não dá para a gente imaginar que ele vai continuar ao lado deles, vivenciando aquilo dia a dia, porque nossa missão como encarnado acabou. Aquele lapso temporal da matrícula da escola da vida acabou para mim. Eles continuam no lugar dele, mas tipo, nós não nada. E ele, Dimas, não assimilou isso verdadeiramente. Isso quer dizer, né? Certamente, do ponto de vista humano, ele consagrou sua esposa, os filhos, sem dúvida nenhuma, né? Mas não lhes proporcionou a família, todo o esclarecimento de que era necessário para eles entenderem que a vida, nós somos espíritos eternos, que não existe a Deus, existe só até logo, que há a importância de cada um cumprir sua missão, e que o amor é um sentimento inquebrantável, mais que desencarnado, eu não posso continuar ali, até que o meu equilíbrio voltar para. Essas informações não foram dadas. A prova que não foram dadas, que uma angústia imensa, a desencarnação dele foi uma coisa da família, foi um drama, a esposa não se conformava, a filha esperneava, aquela confusão danada. O imenso sofrimento da família, que não se preparou convenientemente, e também a perturbação do espírito de Dimas, que demorou um dia todo no tratamento do cuidado para ser cortado o fio prateado. Veja como isso é importante, né? Então, ele falou isso, ó. Não lhes proporcionou a família todo esclarecimento de que dispunha. Ele tinha essas informações do Evangelho, né? Libertando-os da esfera pesada da incompreensão. Ou seja, se ele tivesse a compreensão, certamente não teria havido aquele espetáculo dramático, sofrido e angustioso do velório, né? E agora, disse ele, muito naturalmente sofre-lhes o assédio. Assédio de quem? Da família enlutada, perturbada, e continua a reclamar de que o marido se foi, em total desequilíbrio, que perturba lá nosso amigo que está tentando se equilibrar no lado de lá. Volto a dizer, a desencarnação cria um processo de perturbação. O que significa isso? É o desate dos nós do corpo de carne, que é a nossa morada temporária, como diz Jesus, para libertarmos e voltarmos à convivência do mundo espiritual. São duas dimensões distintas. E essa distinção, esse corte, essa ruptura, causa uma perturbação. E é preciso um tempo para se equilibrar. Depende do estado do espírito. Mais ou menos esse processo acontece. Uns mais, outros menos. Certo? É isso que ele está explicando. E agora, sofre o assédio da família, perturbada, continua falando do marido. Chico disse isso várias vezes, as famílias lutavam que procuravam Chico entre Leopoldo, falando da angústia de perder os filhos, do marido e tal, chororô, aquela confusão toda, que olhava as roupas, que reclamava todo de Jesus. Chico dizia, meu filho, não faça isso. Não sabes você que está perturbando profundamente o espírito que está do outro lado, que precisa se reequilibrar, se readaptar no mundo espiritual. E vocês, com essa atitude, estão perturbando, meio que inconsciente. Não faça isso. Faça oração por eles. Faça prece, que é isso que ajuda. Passe tranquilidade. Eles vão precisar de tranquilidade do lado lá para se reequilibrar. Veja com a informação. Muito bem. Aí, então, aí ele disse, a inquietude dos parentes atinge através dos fios da sintonia, disse Jerônimo André Luiz. Continua. Nosso irmão, disse ele, de Dimas, mereceu auxílio da esfera espiritual, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos do mundo espiritual que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios. Ou seja, ele tem mérito. Ajudou muita gente, ajudou tantos. E esses amigos são muito gratos e estão esperando o mundo espiritual para ajudar. Intercede por ele, com prece, etc, etc. Mas não se preparou ele, interiormente, para essa situação do desapego construtivo. Desapegar, entender, fazer um lapso, um corte, o que passou da matéria e pensar, olhar para frente, né? Gastará, segundo ele, alguns dias para edificar a existência, disse então Jerônimo André Luiz. O ensinamento, disse André Luiz, significou muito para mim, para ele, André Luiz, né? Que via tão dedicado servidor, o caso de Dimas, que trabalhou tanto, etc., cercado de muitas honrosas considerações do mundo espiritual, pela autoridade do nosso plano, disse ele, mas porfiava luta consigo mesmo, continuava nessa guerra interior, que ele não entendeu essa necessidade de deixar para trás o que ficou para trás do mundo material, né? Para restaurar o seu equilíbrio. Vai demorar alguns dias até que, com toda assistência, etc., etc., que ele só poderá partir para o mundo que ele conquistou nas esferas espirituais quando se equilibrar. Se é a condição sine qua non.
Ninguém pode partir para um local que se de harmonia desarmonizado. Né? Disse ele. Continua dizendo. E conclui, disse ele, mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é a mesma para todos. Ou seja, a lei de Deus é a mesma. Se eu não atingo determinadas questões, se eu não atingo determinadas compreensões, vou sofrer pela falta de compreensão, disse ele. A lei é inderrogável, a lei de Deus, né? E todos nós respondemos dentro dela, diante dos nossos avanços ou recursos. Quer explicar isso, né? Muito bem. Atravessado um curto período de... Sim, aí continua explicando aqui. O obséquio, ou seja, o favor, o amor, o carinho, é ofício sublime. Assistência é ofício sublime de assistência, da intercessão. No culto ativo, da cooperação fraterna. Os que a amam, que ajudam aqueles que necessitam. Todavia, cada homem em si, disse Jerônimo, elevar-se-á ao céu, se conseguir o equilíbrio por sintonia às esferas mais elevadas, ou descerá aos infernos transitórios, tudo é transitório, em obediência a disposições mentais de que ninguém está sintonizado, né, que se prende. Se eu estou equilibrado e harmonizado e sintonizado com as esferas elevadas, me transportarei para lá. Como a mãezinha aconselha, meu filho, deixe para trás isso, pense no seu futuro, pense nas possibilidades múltiplas, sem dor, a doença ficou para trás, pense nas possibilidades, vivemos juntos, sem doença, etc, etc. Mas ele achou por bem voltar todo o ambiente de ficar lá perto de dor e sofrimento. Né? Atravessando um curto período de aproveitamento e observações de Sandra Luiz, observando tudo aquilo, tirando as lições e passando para nós nessa obra, e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a coxa. Ou seja, trazendo todas essas informações que foi importante para ele trazer no livro e educar e ajudar a gente a abrir nossos olhos, partiu ele para a próxima etapa. As encarnações de Lima ficou para trás, não precisaríamos cuidar das encarnações de Fábio. Né? Acercaram, então, do pobre bairro do Rio de Janeiro, onde Fábio tinha um ninho doméstico. Ou seja, era um bairro muito pobre, muito humilde, e a casinha teve lá, mas era uma casinha encantadora, porque ali reinava paz, lá reinava harmonia, lá reinava equilíbrio. Rodeada de folhagem e flores, disse a casinha dele. Era um espaço de ternura dos moradores. Porque lembre, gente, André Luiz nos esclarece muitas vezes isso. Todas as casas que têm o hábito de cultuar as orações, o evangelho lá, ou será qual outra for, que tem a paz e a harmonia, essa casa passa a ser uma fortaleza contra as sombras. O mal não se aproxima. Há uma proteção porque os amigos espirituais estão lá. Todo dia, quando é o evangelho, estão lá prontos para assistir as criaturas sofredoras que aproveitam esse momento do evangelho, de esclarecimento e orações da psicosfera criada, para assistir às entidades. E era o caso da casinha do nosso amigo Dimas. No meio do ambiente de tanta escuridão e sofrimento e angústia, estava lá a casinha dele sobressair. Só, de longe, disse ele. Chegaram o barulho da cidade enorme, espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. O que é que ele quer dizer com isso? Aquele ambiente onde Fábio morava era um ambiente terrível, sofrido, de grandes angústias, um ambiente de perversidade, era um ambiente de sombras, mas a casinha deles sobrepõe, nada atingia eles, porque eles cultuavam toda a oração, o amor e a compreensão. Nas adjacências da casinha erguia-se, olha que informação interessante, alguns bangalôs novos, que eles ofereciam livre acesso, entre aspas, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de aquele objeto. O que significa livre acesso, meus irmãos queridos? Eu gosto mais da didática dele. Isso que ele já explicou lá atrás, ele não volta a falar nisso, já falou. Né? O que significa livre acesso? Tem duas conotações aí. Livre acesso às casas que não têm a preocupação de cultuar a oração, o evangelho, a sublimidade, os bons pensamentos, os bons procedimentos, a união, o paz e o amor. Essa casa não está protegida. Protegida é a fortaleza contra as sombras e as casas que cultuam esses valores. Nada encosta. A espiritualidade está ali presente. Mas aqueles que não, que, ao contrário, que têm costumes e sentimentos inferiores, desarmoniosos e equilibrados, ora, as entidades infelizes têm livre acesso. Livre acesso. Tem essa conotação. E pode entender no livre acesso, que também é a mesma ideia, de que naquela casa entram as criaturas encarnadas ou desencarnadas, infelizes, com tristes influenciações, prostituição, desequilíbrio, desarmonia, por aí vai. Então, tem essas duas conotações da fala, dessa história do livre acesso, que dá para imaginar. Bom, naquela residência, no caso de nosso amigo Fábio, o contrário. A paz, o silêncio, a harmonia, o bem-estar, tranquilo. É uma espécie de um oásis em meio de um vasto deserto. Ou seja,
Era um ambiente luminoso, no meio daquela escuridão de desarmonia, desequilíbrio e devassidão. Olha que coisa interessante. Entrar na casa e encontrar 3 amigos espirituais que zelavam pela casa de Fábio, comprovando aquilo. Aquela paz era sinônimo que a espiritualidade do amigo estava ali. Tinha 3 irmãos espirituais com uma certa relevância espiritual que estavam zelando por ele. Um deles era Aristeu, que era amigo, já conhecido de Jerônimo, etc., etc., trabalhador do bem. E ficou feliz, se ele disse que estava visitando o enfermo, cuidando dele, etc., dando toda assistência, porque Fábio estava prestes a desencarnar. Nas próximas horas ele estava ali, acudindo, assistindo um amigo, os que se amam ajudam os que amamos. Agradeceu sinceramente a presença da equipe de André Luiz e de Jerônimo, né? E apresentou um outro espírito iluminado, estava lá, que era o senhor de nome Silveira, que era o pai de Fábio na última encarnação. Já desencarnado, estava lá velando pelo filho, cuidando do filho, com todo carinho e amor. E então Silveira disse pronto a Jerônimo: sua equipe é encarnada pela desencarnação do meu filho, vai preparar tudo. Eu queria dizer a você, meu caro irmão, que eu gostaria muito de colaborar com a desencarnação do meu filho. Estou aqui à disposição para ajudar, etc., etc. E então Jerônimo ficou muito feliz, agradecido, etc., etc. O pai estava radiante, muito satisfeito com o filho, né? Com o estágio, com a tranquilidade do filho, disse ele, né? O pai estava muito tranquilo com a situação do estado da alma do filho, de absoluta paz e tranquilidade. Olha, o filho regimentara, o pai dizendo para Jerônimo e André Luiz, ele regimentara todas as medidas relacionadas para a próxima libertação. Ele se preparou para desencarnar. Ele estava absolutamente tranquilo. Distintamente de Dimas, estava desesperado, né? Disse ele. Submeteu-se dócil ao desígnio superior, ou seja, toda a assistência, todas as orientações, todas as intuições que a espiritualidade amiga passava, ele assimilava tudo e vivenciava aquilo, estava tranquilo, em paz. Aqueles com consciência tranquila quem cumpriu sua missão. Porque a senectude nos traz essas imagens, aquele que não cumpre, vem todas as reminiscências dos nossos erros. Aquele que está em paz, aquele certeza que cumpriu sua missão. E ele estava nesse estado da alma, né? Tiveram exigência modéstia, o pai falando, contando. Eu fui uma pessoa modesta, de poucas condições econômicas, mas limitaram o seu voo às ambições nobres da alma, a nobre do culto, a espiritualidade redentora. Ele não se preocupou em ter coisas, preocupou em ser alguém melhor. Eu não sei, não do ter. É aquela criatura que está preocupada em colocar sua vida a serviço do bem e colhe os louros disso. Tá? Por isso que estava tão em paz, né? No transcurso da experiência humana, disse ele, deixar a esposa e os 2 filhinhos amparados na fé viva. Ou seja, lembre-se que aquela passagem que Jesus falava, que nós devemos nos preocupar não com aqueles tesouros que a traça come e o ferrugem corrói, a materialidade, mas são aqueles tesouros imperecíveis, que são as coisas feitas no bem. Todas as ações no campo do bem, ninguém tira, é um patrimônio do espírito. Eu chamo de os depósitos na poupança sublime, não é? Ninguém lhe tira. É com esse capital que a gente se apresenta do lado de lá, o bem que a gente fez, né? E ele está tranquilo porque plantou no coração dos filhos o tesouro mais importante de todos, os valores espirituais, da tranquilidade e da paz, né? E embora não lhe deixasse posições econômicas, ele era muito pobre, né? Mas estava absolutamente jubiloso, feliz por ter cumprido essa missão, de deixar aos filhos e à esposa esse tesouro sublime que nada destrói, que nada corrói, que a paz de espírito e a tranquilidade, né? Disse ele, com a glória de haver aproveitado todas as possibilidades, os recursos que Deus lhe concedeu. Isso era um paizinho, o senhor de nome Silveira, falando para Jerônimo, olha, ele cumpriu porque está em paz, e eu também estou muito feliz. Porque não tem felicidade maior dos pais do que ver os filhos bem, tranquilos, né? Então ele estava jubiloso, radiante, para o filho desencarnar naquelas circunstâncias. Olha, meu filho não dará trabalho, ele está em paz, a família também está em paz, está tudo tranquilo, não dará trabalho. Bom, além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho, quando o pai relatando, ele afeiçoou-se ao Evangelho, vivenciava esses princípios. Ele era o que Paulo, aqui falando, que Paulo de Tarso dizia que ele era uma carta viva do Evangelho. Carta viva do Evangelho significa aqueles que vivenciam os ensinamentos de Jesus. E o que é o ensinamento de Jesus, senão o material didático mais sublime, capaz de renovar e transformar o homem na busca dessa atitude? Ele vivenciava isso, por isso que ele estava tranquilo. O paizinho dele falando, né? Com todas as possibilidades de alcance, ele colocou sua vida a isso.
Fábio conseguira iluminar a mente dele e da própria companheira e dos filhos. Tudo. Orientando para o futuro. Eu lembro demais, na primeira visita que a equipe de André Luiz e Jerônimo visitou todos os 5 que ele estava encarregado da desencarnação, quando chegaram na casa de Fábio, encontraram uma paz extraordinária e um quadro formoso, que estava, porque Fábio morreu de tuberculose grave, naquela época, do começo do século, era uma doença incurável. E eles presenciaram uma cena maravilhosa de Fábio conversando com 2 filhinhos pequenos, conversando com os filhos, um colóquio lindo, dizendo: meus filhos, fiquem tranquilos, porque o corpo de carne morre, mas o de espírito é eterno. Que eu estarei com vocês sempre, não precisa se preocupar. Olha, tudo foi feito, a gente já orientou sua mãezinha a continuar o trabalho de assistência a vocês, ajudem sua mãe, seja colaborativo com ela, não se desespere que papai vai, porque esse corpo de carne morre, mas eu vou estar no corpo espiritual luminoso do lado. Esse corpo não tem mais o que dar, está vencido. Você preparando espiritualmente os filhos para o momento acontecesse. Mas fiquem tranquilos. Eu vou estar lá equilibrado e vou continuar ajudando vocês. Vou estar interagindo, porque a morte não existe. Olha só o corpo de carne. Esse colóquio lindo que emocionou a equipe de Jerônimo e André Luiz, que denota a grandeza e o equilíbrio desse espírito, que teve uma preocupação prévia de preparar a família, a esposa e os filhinhos, principalmente. Não obstante, ser pai de 2 crianças pequenas, mas teve o cuidado e a maturidade, com naturalidade, preparados. Aí André Luiz disse: puxa vida, elogiava-se tanto naquela conversa entre os pais, entre os amigos, entre Aristeu, entre Silveira, o pai, e Jerônimo, a figura do companheiro, de Fábio, que é André Luiz com a sua necessidade de perguntar, e também que está preparando material político nos formar também, discute nenhuma coisa, mas Fábio está desencarnando na ocasião prevista? Ele cumpriu toda a missão? Essa pergunta ele fez porque perguntou da mesma forma quando visitaram a desencarnação de Dimas, e foi dito que Dimas desencarnou antes. Mas não era suicida, a pergunta foi essa. Não foi suicida, porque Dimas estragou a sua saúde, porque trabalhava noite e dia, a sua luta para socorrer a família, mas no horário de descanso, e socorrer os sofredores, da noite, de dia, não se alimentava no momento certo, desencarnou precocemente. Mas isso não maculou nada. Ele disse que a pergunta que ele faz é que é a Fábio. Então, André Luiz, sim, tranquilo, está desencarnando no momento certo. Eu estou de porta das instruções. Mas que instruções é essa, gente? É importante entender que cada alma, cada espírito tem um prontuário. Não, eu estou de porta das instruções. Eu consultei o prontuário dele e ele cumpriu tudo. É isso que a Jerônimo está dizendo. Tranquilo. Essa informação bate com a informação que está lá no livro Nosso Lar. Nosso Lar também fala que todas as informações nossas da presente e das encarnações passadas estão no prontuário, está tudo arquivo bonitinho, nada se perde. Até os nossos pensamentos. Né? Muito bem. Nossos amigos encarnaram a tempo devido. Aí o pai confirmou. O seu Silvio, não, realmente ele está indo no mundo, está desencarnando no mundo certo, o pai todo emocionado, todo feliz com o triunfo do filho, né? Só ele aproveitou todos os recursos que tinha, malgrado ter um corpo franzino doente, ou seja, ele, Fábio, a vida inteira foi um homem doente, um corpo frágil, desde a infância o paizinho deles era, desde que ele dormia muito frágil. Aí só, traindo a condição de médico, André Luiz, curioso como sempre, e em estado de estudar, perguntou, considerou, para também trazer informação para mim. É lamentável isso, André Luiz. Que tenha nascido em semelhante organismo, frágil, né? Quem sabe servir com tanto valor à causa do bem e nasceu um pouco sofrido, franzino e doente, como é que pode? O genitor, seu Silveira, sentiu-se na necessidade de esclarecer, de explicar aquilo. Por quê? Que tudo tem suas razões, né? Aí disse, olha, disse ele, este é, de fato, um argumento humano, disse ele, dos mais compreensíveis. Que argumento é esse? Mas como é que pode? Fulano é uma pessoa tão boa, tão gentil, tão humana, tão carinhosa, tão caridosa. Como é que ele sofre tanto com as doenças, com os problemas, com a fragilidade da saúde? Não entende-se isso, que se não há problema, não está na encarnação presente. Tá? Isso esclarece o evangelho. Está na encarnação passada. Aí o pai deles diz, realmente, disse ele, eu, pai, me surpreendia na saúde de Fábio, desde a infância. Eu tinha muita preocupação, disse ele. Desde cedo,
ele notei ele ser um homem virtuoso, uma virtude inata dele no coração, da retidão, do cumprimento da lei, da justiça, das disposições de fazer o bem, do trabalho da fé viva. Eu notei essa propensão desde criança. Ele sempre foi uma criatura voltada para o amor, para o bem. Tentando, disse ele. Passei, ele dizendo, como pai encarnado, quando era encarnado, o pai dizendo, eu, como pai, passei várias noites preocupado com isso, preocupado com o futuro incerto do meu filho, com o porvir, né? Como poderia nascer uma alma tão formosa, sensível, num corpo tão imperfeito, tão sofrido, tão doente, etc. O pai dele dizendo isso. O que o pai dele está dizendo é normalmente as pessoas não compreendem isso. E normalmente as pessoas questionam como é que a pessoa é tão boa para essa sensação como essa. Aí a pessoa não está. Aos 12 anos, meu filho foi atacado com pneumonia dupla, que quase levou, quase encarna. Consultei um médico amigo e disse, olha, seu filho tem uma saúde muito débil, muito difícil, muito sofrida, muito frágil. Entretanto, disse o paizinho, olha, éramos tão pobres, que não tinha dinheiro para tratamento, nem instância de repouso, etc. Não tinha. Aos 14 anos, Fábio, quando terminou o primário, disse ele, foi obrigado a ser conduzido ao serviço. Para ganhar pão. Nós éramos tão pobres que precisava ganhar um pão de cada dia. E mesmo com a saúde frágil, ele precisou trabalhar. Né? Sabia, disse o pai dele, sabia que Fábio era um espírito que desejava continuar estudando, queria. Né? Ele tinha toda uma propensão às faculdades intelectuais, ele tinha traços claros de quem gostava de desenho, de cultura, de literatura. Isso era claro. E eu, como pai, tinha um desejo tão grande de proporcionar isso a meu filho, mas, infelizmente, as condições econômicas não possibilitavam isso. Surpreendi, dizendo ele, o senhor Silveira, ele, meu filho, várias vezes namorando no Candário, uma escola que tinha vizinha à casa dele, nossa casa. Ralava de inveja das crianças que estavam lá felizes estudando, e ele gostaria tanto de, mas, infelizmente, não tínhamos condições para isso, disse ele, né? Disse ele. E meu filho, atirado à luta, precocemente aos 14 anos, depois do primário, teve que trabalhar para ganhar o pão cada dia, desde cedo. Não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava, na música, na literatura, etc. Infelizmente, né? Desde cedo, começou a trabalhar no oficina mecânica, um trabalho duro, pesado, e a constituição física dele tão precária, ele não tolerou esse trabalho muito tempo. E contraiu uma tuberculose pulmonar grave, que terminou levando à morte. Boa tuberculose, né? Uma doença que não tinha cura, que foi desenvolvendo no decurso do tempo. Usou um trabalho duro que não suportava. Mas chegou a saber, aí André Luiz curioso, como sempre, mas escuta, o senhor procurou saber a causa disso, por que ele tinha esse corpo frágil, né? Determinando sua posição física de Fábio. Quando o senhor voltou para o plano espiritual, quando o senhor desencarnou, procurou saber. Aí o pai diz, foi a primeira coisa. Primeira coisa que eu procurei elucidar, né? Passado algum tempo, fui informado e esclarecido lá no espiritual que meu filho e eu foram destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Olha as consequências. É a velha ação, é a velha lei da ação-reação, é a lei da colheita e do plantio. Eles foram fazendeiros ricos, importantes, lá no Rio de Janeiro, na área fluminense. Fazendeiros importantes, disse ele. As causas antecedentes que justificariam o corpo frágil e doentio de Fábio. Só, olha, nessa época que nós éramos... Fábio também era meu filho naquela encarnação, né? Era meu filho, com outro nome, naturalmente. Eduquei, disse o paizinho, seu Silveira, com tanto amor, meu filho, com tanto carinho. Ele é que tinha recurso e veio para a Europa para estudar, para virar o seu padrão intelectual. Eu tinha condições, fiz com tanto amor. Entretanto, disse seu Silveira, ambos, eu e meu filho, cometemos graves erros nessa encarnação pretérita. Graves erros. Especialmente o trato com os escravos. Olha a origem do problema. Foram fazendeiros, ricos, importantes, mas tratavam mal os escravos e, como consequência do mal que fizeram os outros, estão colhendo mal também, nesta encarnação. Meu filho era sensível e generoso nessa encarnação. Naquela encarnação passada, disse ele. Mas era austero, severo demais para com os pobres escravos, né? Nas tarefas duras, era duro demais com eles. Congregava essas pobres criaturas na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de nossos colegas. Morreram vários escravos em função daquela circunstância, em virtude do ar viciado pela construção deficiente, insalubre, portanto, né? Que Fábio conservou inalterável, não obstante morreu tantos, simplesmente para manter o seu ponto de vista. Teimoso, não arredava o pé, e isso acarretou a morte de tantos. Daí a consequência disso.
A morte daquelas criaturas foi consequência da teimosia deles, do excesso de rigorismo, etc, etc. E para não, olha o orgulho como é terrível, né? Para não abrir mão do pensamento dele. Não, não vou nada, porque eu disse que eu quero, eu estou certo. Isso é mesmo morre no escravo. Olha que coisa impressionante. Né? Que Fábio, quando alterava, se mesmo até o ponto de vista. O pai narrando essa história, sejamos honestos, né? Narrando uma história dessa, no filho moribundo para desencarnar de novo, não era um ambiente, uma situação boa de se recordar uma situação como essa. E o pai não se sentiu bem com essas recordações. Trouxe com a melancolia o pai, angustiado naquela situação, com as reminiscências, mas explicando a pergunta de André Luiz. Mas olha, ele disse, olha, meu filho, André, me desculpe, o romance é longo, mas eu peço permissão para interromper, porque estava trazendo angústia, e não acho que seria bom para esse ambiente que meu filho precisa de assistência no momento da desencarnação dele. Aí André Luiz sentiu um remorso danado pela curiosidade de trazer ao pai aquelas notícias dolorosas da encarnação passada. Tinha remorso, mas Jerônimo, coordenador, interviu e disse, olha, não vamos pensar mais nisso, não. Deixa isso para lá. Não é bom te exumar cadáver, você trazer sentimentos e pensamentos antigos, que já passou, não vai ajudar em nada. É a hora agora de alegria, de assistência ao enfermo, que Fábio está para desencarnar e precisa de nossa assistência. Vamos. Olha, à noite, hoje ele vai desencarnar e nós precisamos estar atento para isso e vamos ajudá-lo. Vamos esquecer essa questão do passado, depois esclarecer isso e já para lá. Muito bem. Levantamos e penetramos o quarto de Fábio. Eles, o grupo. André Luiz, Jerônimo, Silveira, o outro amigo da família que estava lá, de nome Aristeu, e a equipe, né? Através da janela, entrou, tal, viu o Fábio profundamente abatido, desmoribundo, estava prestes a desencarnar naquela noite. O mal-estar ia normal, um quadro como esse, né? Ele estava junto da esposa, que zelava, tratava com muito amor e carinho. Ele viu a janela aberta, viu que estava escurecendo a cidade de Sol, acendia a luz, e ele disse, olha, minha filha, disse ele, esse instante, é interessante verificar, disse ele, como à noite a aflição se agrava, à noite a gente fica mais aflito, disse ele. Olha que interessante, né? A esposa disse, olha, tentando consolar, não, Fábio, isso não vai não, passageiro, esqueça isso, disse ela, tentando sorrir, para tranquilizar. Mas aí eu acho maravilhosa, volto a dizer, a didática de André Luiz. André Luiz traz a informação de que ele sentiu que a noite é aflição, mas não explica. Por que não explica? Porque ele já explicou isso lá no livro anterior, lá em Nosso Lar, lá nos Mensageiros, explicou isso. O que é que dizia lá no Mensageiros? Olha, durante o dia esclarece a espiritualidade, que à noite durante o dia acontecem várias questões, vários males, etc., angústia, etc., etc., mas durante o dia o sol queima esses miasmas, queima, minimiza esses efeitos deletérios sobre as criaturas encarnadas. Entretanto, à noite não tem o sol, abate-se mais fortemente esses sentimentos, essas energias. Inclusive, à noite, os espíritos infelizes têm mais possibilidade de fazer o mal àqueles que estão dormindo, por exemplo. Por isso a importância do sono, da oração antes do sono, de dormir tranquilo, para evitar coisas dessa natureza. Né? Por isso que, ele explica lá, Luiz, por isso que à noite o trabalho da equipe espiritual é intenso no sentido de proteger seus pupilos, né? E proteger. O trabalho à noite dos espíritos é muito intenso para ajudar a proteger os irmãos desencarnados que estão em sono. Olha, então ele já explicou isso lá atrás, não volto a explicar isso agora, mas registra, para ele entender, né? Muito bem. Entre nós, diz André Luiz, entre nós quem? A equipe espiritual, André, Jerônimo, Aristeu, Silveira, né? Todavia, iniciamos o trabalho de socorro imediato do moribundo. O pai do enfermo dirigiu a Jerônimo. Olha, sei que a libertação de Fábio exige grande esforço, é natural, toda encarnação exige equipe espiritual. Entretanto, eu desejo, disse seu Silveira, auxiliar. Eu quero ajudar meu filho, notadamente no derradeiro culto doméstico da família. Eu quero ajudar, estar ao lado dele. Olha que coisa interessante. Veja só. O paizinho dele, zeloso e cuidadoso, não só com Fábio. Porque sabe, se Fábio passasse uma mensagem à família de tranquilidade, ele, Fábio, desencarnaria muito mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele, pai, Silveira, gostaria de estimular, gostaria de intuir o filho, de induzir o filho, dizer as palavras certas, para que também tranquilizasse a esposa e a família. Olha que coisa interessante. Não, eu quero. Tá. Muito bem. Regra geral, as outras conversações, disse Jerônimo, as outras conversas, a última conversa do desencarnante com a família
ela marca muito, elas são gravadas com muito carinho, que uma despedida fica muito forte no coração. E é muito importante que esse momento seja jubiloso, que seja a mensagem mais adequada possível, que vai favorecer muito o desencarnante, que morrerá tranquilo, passando a mensagem que gostaria, e também tranquilizará a esposa e os filhos. Olha que interessante. Então, em razão disso, ser-me-ei, disse ele, ser-me-ia, o pai dizendo, muito agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras amigas de aviso e estima à companheira e os filhos. Né? Muito bem. Essa atitude foi altamente elogiada por Jerônimo. Claro, conte, inclusive, conosco, nossa equipe aqui de Jerônimo, para esse trabalho acontecer da melhor maneira possível. Pode contar conosco na execução disso. Pode ficar tranquilo. Muito bem. É mais conveniente, disse Jerônimo, que essa reunião esteja somente a família. É um convite que a família esteja só, você não tem estranhos, porque é um momento de colóquio, é um momento de despedida, é um momento de ternura, é um momento de afinidades. É importante ser só a família, para uma conversa muito particular, falando alma a alma, coração a coração. Bem lembrado isso, genitor, disse agradecido, seu Silveira. Reparei que Jerônimo e Aristeu, André Luiz, agora dizendo, começaram o trabalho de preparação de Fábio para esse momento. Começou a aplicar passes longitudinais no enfermo, que estava muito abatido, para que ele tivesse energias, forças, para que pudesse dar a mensagem final no evangelho lá último, que ele tivesse fortalecido para, porque ele estava muito debilitado. André Luiz, curioso, também traz informação para ele, que é muito interessante, viu que tanto Aristeu como André Luiz, como Jerônimo, aplicando os passes, deixaram de retirar a substância nociva que estava à flor da pele, da epiderme, né? Abstendo-se de tirar essas energias deletérias que estavam lá. Quando terminou o trabalho dos passes, os passes de Aristeu e Jerônimo, André Luiz foi logo perguntar a ele, mas escuta, mas por que vocês não tiraram aquelas matérias desarmoniosas, equilibradas que estão na pele dele? Aí Jerônimo disse, beleza, olha, meu, ele está muito fraco. Retirar naquele momento exigiria debilitá-lo cada vez mais, disse ele. Né? E fazemos o possível para beneficiar, para fortalecê-lo, para que ele esteja em condições de desenvolver a palestra, a fala, a conversa no Evangelho lá. As substâncias que você viu lá na pele dele serão retiradas da pele dele, serão absorvidas pela água magnetizada do banho. Olha que informação interessante, gente. Algumas questões importantes. Ora, mas que banho é esse? Não estava previsto banho nenhum. Só a água fluidificada terá todas as condições, não só de restaurar as energias dele, mas também retirar aquelas energias, substâncias que estão na pele dele. Né? Efetivamente, isso que disse foi Jerônimo, né? Efetivamente, atendendo à influenciação, ou seja, ele, Jerônimo, mandou para a mente, comunicou-se, influenciou, intuiu a Fábio que pedisse à esposa um banho, porque ele sabia que o banho seria profundamente trazer grandes benefícios. E aí, ele recebeu, muito tranquilo que estava, muito harmonizado, sentia a intuição vindo e pediu à esposa, com muita tranquilidade, um banho morno. Pediu um banho morno. E a esposa, de pronto, atendeu imediatamente. Jerônimo e Aristeu, que estavam cuidando dele, também ajudou a esposa. Não só fluidificando a água, colocando as energias necessárias curativas para restaurar as energias dele e também retirar aquelas energias deletérias que estavam na epiderme dele. Olha que coisa importante. Então, eles fluidificaram a água para trazer o máximo de benefício, etc, etc. A água pura, certos agentes de absorção, a fluidificação, né? E ampararam a delicada senhora nesse banho. E auxiliou a senhora dela banhar, dando toda assistência, orientando como fazer e tal. Muito bem. Notei, André Luiz notou, admirado, que a operação se fizera realizar, acompanhar, de salutíssimos efeitos. André Luiz disse, foi extraordinário o efeito do banho na figura de Fábio, que estava muito debilitado. Surpreendia-me, disse ele uma vez, ante a capacidade absorvente da água. E aqui vem uma explicação importantíssima. André Luiz é que registra que a água é um extraordinário agente de receptividade de energias. A água é um extraordinário, tem uma capacidade imensa de receber energias. Ele é um receptor imenso de energias.
Por isso a fluidificação da água. Por isso a água benta na igreja, porque a água recepciona a energia. É um excelente condutor de energias. Acho que alguns dos irmãos queridos aqui devem ter visto um vídeo que um senhor, agora esqueci o nome dele, um cientista japonês, fotografa as células da água. E ele deixa claro que aquela água, quando ela é pronunciada, palavra de amor, de fraternidade, de harmonia, quando é colocada música clássica de harmonia, as células fotografadas são verdadeiros cristais com desenhos lindos, que a água absorve toda aquela beleza que está sendo colocada. Ao passo que a mesma água colocada ao lado de situações onde se pronuncia palavra de ódio, de ressentimento, de xingamento, de desarmonia, de desequilíbrio, absorve toda aquela energia negativa. Fotografada, as células da água, elas estão numa situação dramática, escuras. Elas absorvem tudo. Essa informação do cientista japonês, que mostra, é a prova do que o André Luiz está dizendo aqui, que a água é um excelente condutor de energia. Isso é importante também a gente entender que nosso corpo tem 70% de água. E se tem 70% de água, guardar sentimento de desarmonia, de ódio e ressentimento, nós adoecemos, porque a água do nosso corpo absorve isso. Ao passo que as criaturas que têm tranquilidade, que têm paz, que pensam no bem, que harmonizam no bem, que tranquilizam no bem, a água de nosso corpo absorve esse bem. E as pessoas estão sempre em paz, adoecem menos. Isso é fato. Eu só falo em ódio e ressentimento, adoece mais. Só falo em doença, a pessoa adoece. Isso é fato. Então, André Luiz narra isso no livro Nosso Lar, no capítulo 10. Leiam, eu não vou ler aqui para não perder tempo, mas leiam, especialmente a página 62. Eu vou ler só um trechinho aqui, para não cansar, para mostrar isso. Que André Luiz, como já tinha falado disso, eu não vou falar desse assunto agora, só registra. Olha, diz assim, que dá para ver aqui. Ele fala da capacidade imensa dos mares, de absorver, tarará, fala tudo isso, eu não vou falar de tudo, ele fala assim, ó, virá tempo em que nós, encarnados aqui na Terra, porque ele fala que lá no Nosso Lar, toda a água do Rio da Água Azul, toda a água é fluidificada, e essa água é utilizada para remédio, para alimento, tudo no Nosso Lar é feito através dessa água, que lá tem uma aplicação múltipla, que a gente não aplica ainda aqui, porque não temos conhecimento disso, mas só virá um dia, disse ele, em que os homens, contudo, em que copiará os nossos serviços de fluidificação da água lá, total, disse ele. Nem que chega essa compreensão, disse ele. Disse ele. Encarecendo a importância desta dádiva do Senhor, a água, que não tem compreensão disso. Quando ele dizendo, compreenderá então o homem que a água, como fluido criador, absorve em cada lar da nossa casa, né? Cada lar, as características mentais que seus moradores se pensam no bem, se praticam bem, se planejam bem. Essa água absorve tudo isso. Né? A água no mundo, meu amigo, Lígia dizendo para André Luiz, não somente carrega os resíduos dos corpos, não só tira a sujeira dos nossos corpos físicos, mas também é da alma, né? Está dizendo aqui, ó, corpo físico, mas também as expressões de nossa vida mental. Ou seja, estamos com o coração cheio de energias infelizes, ela carrega também, recepciona isso. Quando ele dizendo, será nociva nas mãos de pessoas infelizes e útil não está. Quando ele dizendo, aí ele continua explicando aqui. Movimento tal. Essa bênção da vida, não só quando o movimento, sim, é nocivo e tal. O movimento, a água, quando o movimento, no rio, riacho, etc., tem movimento, sua corrente não só espalha as bênçãos de vida, que é a água que leva vida, plantação, descendentação animal, etc., mas, disse ele, constituirá igualmente um veículo da providência divina, absolvendo amarguras, olha que informação interessante, amarguras, ódios e ansiedades dos homens. Olha que interessante. Se não fosse a água, essas energias, esse sofrimento não seria muito maior. A água tem a capacidade de absorver. Por isso, quando a gente chega cansado, angustiado, toma um banho, a gente se renova, não é não? Depois de um banho, a gente não se sente mais novo, mais tranquilo, porque a água tem a capacidade de retirar essas angústias nossas. Ele lava o corpo físico, mas também a alma, está dizendo isso. Então, o banho tem uma capacidade imensa de absorver essas energias. Estou dizendo, lavando-lhe a casa material nossa,
e purificando-lhe a atmosfera íntima. Você lava o corpo e lava a alma, isso quer dizer. Então, quem quiser se aprofundar, lê esse capítulo 10 do Nosso Lar, que traz informações. Porque ele só toca nesse assunto que foi discutido anterior. Bom, a matéria fluídica e prejudicial da pele foram integralmente retiradas com banho. O benefício disso, né? Terminado o banho, disse ele, Jerônimo, nosso amigo Fábio, estava reconfortado, o espírito bem disposto. Ou seja, a água renovou, a água tranquilizou e tirou aquela matéria desarmoniosa que estava na pele. Renovou, deixou ele muito mais tranquilo em condições também com a aplicação da água fluidificada, das energias decorrentes dela, foi aplicada por Jerônimo e por Aristeu, deu a ele muito mais vigor, preparando-o para aquele momento especial de despedida da família. Muito bem. Diz que era cerca de 19 horas da noite, Silveira, o paizinho de Fábio, que havia se ausentado. Olha que informação interessante. Havia se ausentado do local do banho, certo? Voltou depressa, falando com Jerônimo, e disse o seguinte: olha, está tudo pronto. Que tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. Gente, que informação interessante. O que significa isso? Significa que Silveira, o pai de Fábio, fora intuir a esposa para que naquela reunião só tivesse o membro da família. Isso porque era um hábito, um costume de que no evangelho lá tinha os amigos queridos, materiais. Mas aquele era um momento especial. Era importante estar só eles. E então, Silveira, pai, foi providenciar, intuir a esposa de que aquele momento era importante não convidar ninguém, era um momento só deles. Porque ele, se um momento inesquecível para eles, era importante a sua família. Muito bem. Disse que Jerônimo ficou muito satisfeito com a informação e disse: vamos acelerar o trabalho, disse ele. Bondoso pai do desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível de Sandro Luiz para ele, da nossa atuação. Que nossa atuação? Da espiritualidade dos amigos espirituais, foi quando Fábio se dirigiu à esposa, intuído naturalmente, né? Ponderando: creio não devemos adiar o serviço da prece. Ou seja, está na hora do nosso evangelho. Não devemos adiar isso. Por quê? Sinto-me eles inexplicavelmente melhor. O que significa inexplicavelmente melhor, gente? Normalmente a espiritualidade amiga dá nesse momento para as providências de última hora um certo reforço, uma certa energia antes da partida, para que possa ver esses momentos importantes com a família, né? É a saúde, entre aspas, da morte, como alguém fala, né? E desejaria ele... Desculpa. E desejaria, disse a esposa... Sinto me explicar melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. O que quer dizer com isso? Estou bem, vamos fazer nosso evangelho, que eu preciso descansar. Porque eu estava tão mal, de repente estou bem, aproveitar agora para fazer o evangelho, em seguida descansar. Muito bem. Dona Mercedes, que é a esposa de Fábio, a abnegada senhora, trouxe as crianças, 2 filhinhos do casal, passaram a ouvir. Enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenininhos, o enfermo, ou seja, Fábio, auxiliado, intuído pelo paizinho que estava orientando, abriu o evangelho na página absolutamente apropriada para que a gente se entender. Que quando a gente abre o evangelho no lar, na nossa casa, aquela página não vem por acaso. Muitas das vezes somos auxiliados pela espiritualidade amiga para nos dar uma mensagem necessária para uma questão nossa, da família ou dos irmãos necessitados que precisam ouvir aquela mensagem. Nada é por acaso. Então, abrir a página aleatoriamente para a gente, mas a espiritualidade age, é o caso aqui. Ele abriu a página, o paizinho dele auxiliou e abriu o Novo Testamento na epístola de Paulo, aos Coríntios, que dizia o quê? Semeia-se corpo animal. Semeia significa nasce, planta-se, nasce corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, esse corpo de carne morre, semeia, nasce, morre, e ressuscitará corpo espiritual. O que significa ressuscitar, gente? Nascer em espírito, nascer para uma nova vida. Como seja Jesus. Jesus falou que ressuscita, significa isso. Ressuscitar, nascer espiritualmente. Jesus afirmou que voltaria e voltou. Conviveu com mais de 30 dias com os apóstolos. Foi visto pelos 500 da Galileia no final. É importante entender isso. Bom, a mensagem diz isso. Fez-se um certo silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece. Ou seja, ele leu a mensagem maravilhosa da epístola de Paulo aos Coríntios, falando sobre esse assunto. Em seguida, foi fazer a prece. Comovido, muito emocionado,
Porque ele sentia a presença do paizinho, da equipe espiritual, e sentia que aquele era o momento de despedida, disse ele. Roga a Deus, nosso Pai, nosso eterno Pai, me inspire nesta noite de hoje. Me inspire. Para quê? Para conversarmos intimamente. E espero que a divina providência, disse ele, que Deus me conceda, por intermédio de seus abençoados mensageiros, que ele sabia que estava lá, me ajude a anunciar o quê? O que desejo. O que é que ele desejava? Com a facilidade necessária. Passar uma mensagem de consolação aos filhos e à esposa, se despedir. Enquanto possuímos plena saúde física, disse ele, enquanto os dias e as noites correm serenas, supomos que o corpo seja propriedade nossa, disse ele. Supomos. Como dizia Jesus, nada mais é o nosso corpo que o nosso tabernáculo. O que significa tabernáculo? Em hebraico significa casa temporária. Jesus dizia que nosso corpo de carne é nossa casa, nossa morada transitória. Muito bem. Aí diz, olha, quando é jovem, a gente acha que o corpo é propriedade nossa, às vezes abusamos, etc. Acreditamos que tudo gira, disse ele, o doente, na órbita de nossos impulsos, mas ao chegar à enfermidade, disse ele, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta. E pode ser retirado. E será em função das doenças que vêm, disse ele, confiante. Sorriu calmo e conformado. Ele dizendo, olha, eu tenho consciência disso hoje, né? Estou doente, etc. André Luiz Nath, então, que até ali a narrativa dele era Fábio que falava. Fábio. Ele expondo, com a voz com a mais fraca, com aquela dificuldade, etc. Da fraqueza. Nós temos uma fraqueza, mas não falo com dificuldade. Findo esse intervalo da prece, desse comentário, o genitor dele, o pai, o senhor Silveira, põe a destra, a mão direita na fronte dele. Começa, então, a intuí-lo e a mandar energia fortalecendo para a conversa, mantendo a atitude de quem ora e tal. Reparei, disse André Luiz, surpreso, olha a informação, que luminosa corrente saía da mão do pai e entrava no organismo débil do filho doente, desde a massa encefálica do cérebro até o coração, inflamando, ou seja, iluminando as células nervosas, fortalecendo-se. Então, semelhante a minúsculo ponto de luz, em função da energia que o pai mandava para ele, condensada e radiante. Ou seja, o corpo recebeu energia extra advinda do pai, fortalecendo-o para aquele momento importante, que ele pudesse ter condições de passar. Mas, além disso, o pai também ia intuí-lo quanto a conteúdo a ser passado. Olha que importante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz se fez ouvir de novo com diferente inflexão. Significa o quê? Restaurado, fortalecido, né? Pelas energias do pai, estava ele em condições de ter um colóquio mais demorado, mais forte. Restabeleceu-se, ficou mais forte pela energia que o pai colocou. Aí disse ele, dirigindo a esposa e os filhos a palavra e o olhar terno, agora otimista e percussiante pela energia do pai, passou a dizer inspirado. O pai estava inspirando o conteúdo que ele dizia para que ele colocasse as palavras certas de consolação e de incentivo aos filhos e à esposa. Muito bem. Não é sem razão, assim, disse ele, estou satisfeito, disse ele, pela oportunidade de trocarmos ideias a sós. Veja, a sós, ele também recebeu essa informação que lá atrás o pai Jerônimo aconselhou a seu Silveira, que era importante estar sós, e que Silveira intuiu a esposa a não convidar ninguém, só dele. Ele agora recebe a mesma intuição, a sós. Estou satisfeito pela oportunidade de pensar a sós, dentro da fé que nos identifica. Não tem espírito, é o espírito, né? É significativa a ausência dos velhos amigos, acostumados naquele momento da oração de Ciro. Desde os muitos anos do nosso evangelho, sempre tem uns amigos da família de Ciro, encarnados. Não é sem razão, disse ele, precisamos comentar nossas necessidades. A nossa cidade tem que ser só a família, né? Cheio de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. Ele sabia que era o último momento. Por isso era um momento tão íntimo entre ele e a família. Precisaria ser um colóquio com muito amor, falar de alma a alma, coração a coração, né? A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Ele comentando, fazendo referência de novo à epístola de Paulo aos Coríntios. Veja que a epístola foi escolhida pelo paizinho dele, porque tinha tudo a ver com aquele momento, falando do corpo carnal e do corpo espiritual, né? Assim, disse ele, como há corpos animais,
de carne, há também corpos espirituais, reforçando o que dizia a mensagem de Paulo. E nós não ignoramos, disse ele, que meu corpo animal de carne, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecidas, as formas que morrem, disse ele, em que nós movimentamos a face do mundo. A mensagem de Paulo é como uma luz nesse momento, porque meu corpo está morrendo, ele quer dizer em outras palavras, né? Está morrendo e vocês sabem disso. Né? Muito bem. Algo me diz, disse ele, olha que coisa interessante, algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite que eu reunirei com vocês neste corpo. Ou seja, ele tinha absoluta compreensão de que aquele era um momento de despedida. O paizinho dele colocou isso. E a família entendeu e recepcionou bem, porque estava preparada para. Bom, nos momentos em sono, que o sono me abençoa, quando eu durmo, os amigos espirituais, ele quer dizer isso. Né? No momento em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. O que significa isso? Ele significa que ele está dizendo que quando em sonho os amigos espirituais vêm reforçando isso, onde você está para desencarnar, preparando-o, e ele sente que efetivamente a hora chegou, disse ele. Vejo que meus amigos, disse ele, meus amigos iluminados, me preparam o coração, amigos espirituais, e estou certo que partirei na primeira oportunidade. Só, eu já fui avisado, eu já fui preparado, e tenho certeza que a partida será breve. Por isso, essa conversa com vocês, ela é muito importante, por isso que eu pedi que seja só entre nós. Acredito, disse ele, que todas as providências da espiritualidade amiga foram tomadas em benefício de nossa tranquilidade. Não é só a tranquilidade dele, a necessidade de partir tranquilo, não, mas também da família. Nossa, nesse sentido. Né? Destes minutos de separação. Tudo já foi planejado, tudo já foi trabalhado, tudo já foi pensado, disse ele. Não, é só de executar a parte final, mas está tudo trabalhado, planejado, etc, etc. É verdade, disse ele. Não me lhes deixe dinheiro. Não lhe deixe dinheiro, disse ele. Não tenho dinheiro, não tenho recurso. Mas conforta-me, disse ele, a certeza do dever cumprido e que constituímos um lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével, ponto absolutamente crucial de referência à felicidade morredora. Dizendo, olha, deixe-os o tesouro maior de todos, aquele que a taça não compra e não corre, que é uma união sublime, a preparação espiritual, a compreensão de tudo. Né? Esses ensinamentos postos no Evangelho estão absorvidos no coração de todos nós. Esse é o maior tesouro para a felicidade que todos nós necessitamos, que nós almejamos chegar. Morredora é uma condição sine qua non para chegarmos lá à base. A tranquilidade, a harmonia, as compreensões. Fitou particularmente a esposa. Imagine. Eu fico só imaginando, gente, narrando isso, imaginando lá, presenciando um fato como esse. De beleza, de emoção, de tranquilidade, de paz, de amor, de beleza, né? Fitou particularmente a esposa tomada de maior emoção e prosseguiu. Você, Mercedes, não temos obstáculos das sombras, não temos as dificuldades que virão, não tema, porque Deus estará contigo, não tenha medo. Preparando o espírito da esposa. O trabalho digno ser-nos-á a fonte bendita de realização. E lá na conversa com os filhos atrás, já falou que tem preparado tudo, a condição dos trabalhos, que a esposa, ele tem condições de sustentar a família. Lá atrás já preparou os filhos e a esposa também. Creia, minha filha, como Mercedes, que as saudades edificantes estará sempre em meu espírito, seja onde for, as saudades estarão a poste, disse ele. Saudade de sua convivência, do seu amor, de sua dedicação. Isto, porém, essa saudade, disse ele, não constituirá algema pesada. O que significa algema pesada aqui, gente? Apego. Porque a missão aqui acabou. Vocês continuam na sua luta, a minha continua, eu estarei lá. Não precisamos estar apegado, desesperado, angustiado. Não, é isso que ele está dizendo. Não, não é algema pesada. Essa saudade acontece porque quem ama tem saudade natural. Né? Mas tem um apego. Porque nós dois aprendemos, esposa e filho, esposa e esposo, na escola da simplicidade e do equilíbrio, que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante de que vida carnal, vida material é uma, vida espiritual é outra. Né? E que o espírito vai, mas as ligações continuamos nos amando, continuamos zelando pelo outro, cuidando do outro. Portanto, a dedicação à saudade é natural, mas desespero não. Você está dizendo isso. De certo, disse ele,
necessitarei de muita paz. Olha que informação importante. Eu precisarei que vocês estejam bem tranquilos, porque eu precisarei também estar tranquilo do lado de lá. E vocês, em desespero, vai me perturbar do lado de lá. Essa é a mensagem, de certo. O contrário da situação de Demas. Família desesperada, perturbando ele do lado de lá. De certo, disse ele, necessitarei muito, porque nós sabemos que no desencarne há o processo de perturbação natural, da mudança de planos. E eu precisaria estar tranquilo, e se vocês estiverem tranquilos, também estarei, né? A fim de readaptar-me à vida diferente, à vida espiritual, né? Eu precisaria de tranquilidade para recomeçar do lado de lá. E será muito importante que eu esteja tranquilo, e se você estiver tranquilo, também estarei. Por isso, disse ele, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos ao desígnio. Todos quem? A família material e ele. Se um se estiver perturbado, perturba o outro. Se o espírito estiver perturbado de lá de lá e procurar a família, perturba a família, que a perturbação será percebida. Ou o contrário, a família material também, né? Então, olha, a tranquilidade é fundamental para nos ajustarmos ao desígnio de Deus, à vontade de Deus, né? Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher, dizendo para a esposa Dona Mercedes, afeiçoada ao trabalho, à honradez, desde muito cedo. E entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Meus amigos queridos, eu sei que eu já estou mais da metade. Alguma dúvida até agora, a exposição? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida que pode esclarecer? Se não, a gente continua. Se tiver tudo claro, tudo tranquilo, a gente continua. Tá bom? Bom, então vamos continuar. Entretanto, continua o colóquio dele no Evangelho da família, falando diretamente disso. Entretanto, Mercedes, releve minha franqueza. Em outras palavras, vou ser muito franco com você aqui. Releve-me. Não me queira mal, mas eu preciso falar a sua alma, seu coração, nesse momento. Né? Olha que beleza dessa parte. A diferença da desencarnação dele para o Dom Simão Dimas. Né? Nesse instante expressivo, tal. Sei, Mercedes, disse ele, que minha ausência material se fará seguir de problemas, talvez angustiosos, para o espírito sensível. Claro, ninguém que a gente ama vai embora e não deixa saudade, não deixa as tarefas que ele fazia, alguém tem que fazer. E outras questões, o apoio sentimental, amoroso, não vai estar ali presente fisicamente. Então, vai algumas angústias? Vai. É natural que aconteça isso. Né? A solidão tornar-se-á aflitiva para uma mulher jovem, ela era uma esposa jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pai e irmãos consanguíneos, que já não possuem mais nesse mundo, seja os pais dela e os pais dele que morreram. Ela ia ficar só, e os irmãos não tem mais ninguém. É só ela e os filhos. Só eu sei que a angústia vai bater, eu sei que a saudade vai bater, mas fique tranquila. Quando é possível, segundo ele, já que não possui mais tal. Quando não é possível, conservar a mesma vibração de fé, através de diversas circunstâncias. Não posso, disse ele, olha que desapego extraordinário e maturidade dele. Não posso exigir de você, mulher nova, com família e tal, fidelidade absoluta aos elos materiais, que nos materiais, corpo a corpo. Né? Isso é importante, gente, que a gente vê em várias obras, não vê isso, vai ver na frente de outras obras de Luiz, que muitas pessoas desencarnam, o sobrevivente cônjuge concilia-se de novo, casa de novo, e isso é um problema de terrível desequilíbrio do esposo ou da esposa no mundo espiritual. Às vezes vem obsidiar a nova esposa, o novo esposo. Ele mostra maturidade espiritual extraordinária. Olha, vou dizer com muita franqueza com você. Olha, não vou exigir de você fidelidade material, que você não case mais. Não, isso é um absurdo, disse ele. Né? Que nos une. Não será a parte material corpo que vai nos unir, não, porque seria exercer cruel opressão. Seria um absurdo a pretexto de amor. Isso não é amor, porque amor liberta. Então, não vou exigir se você nunca jamais tem problema, porque nossa ligação é de alma, não é de corpo. Olha que coisa bela, né? Que grandeza, que maturidade espiritual. Né? Além disso, disse ele, nada, absolutamente nada quebrará nossa aliança espiritual. É de alma a alma, eterna. Nada isso mudará, nada. Quem ama, já nunca. Essa ligação continua. André Luiz então disse, observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Imagina você dizer algo desse na hora do último momento, na hora da despedida, é terrível, né? Por isso que ele falou atrás que ia ser franco com ela, e abrir o coração com ela, e dizer essas coisas que eram importantes, para ela entender e absorver essas compreensões. Olha que bacana. Muito bem.
Transcorrido alguns minutos, continuou, disse ele, irradiando seus olhos de verdadeira afeição e sinceridade fiel. Estava sendo absolutamente sincero, abrindo seu coração, dizendo verdades para abrir os olhos dela. Olha que bacana. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, ele preparou tudo antes de desencarnar, disse lá atrás do filho, quero dizer a você, olha que maravilha, que grandeza da alma. Quero dizer a você que ficarei muito, muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Olha, gente, que maturidade. Ao passo que as criaturas menos elevadas se perturbam quando a esposa casa de novo, vindo a perturbar a família, a nova esposa, as coisas, verdadeiras obsessões, ele, ao contrário, abrindo o coração, eu ficarei muito feliz, muito satisfeito se Jesus enviar você um novo companheiro digno, leal, irmão. Ficarei felicíssimo, porque você vai estar protegida, você vai estar, vai estar em condições de ter uma passagem mais tranquila. Olha que maravilha, que beleza. Se isso acontecer, ou seja, se Jesus enviar um novo esposo para você, querida, não recuse, por favor. Olha, um pedido de um marido de uma situação dessa, não recuse, disse ele. Felizmente para nós, constituímos a ligação imperecível, que você acaba nunca de alma a alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo. Não, nada. Ciúme é questão de fraqueza da alma. Nossa ligação de alma não é de corpo. Olha que beleza, né? Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação neste mundo. Quantos anos você vai estar encarnado, disse ele. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra. E se me for possível, olha que maravilha, se Deus me permitir, eu, Fábio, marido desencarnado, pai, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Eu farei tudo o que for possível para arranjar um bom companheiro para você. O amor liberta, né, gente? O amor não escraviza. É isso que está dizendo aí. Por isso que ele fala com franqueza lá atrás. Eu falo na sua alma. Não ficarei... Ao contrário, eu vou lutar e pedir a Deus que um bom companheiro. Vai ser companhia, vai segurar, para você ter tranquilidade. Olha que maravilha. Nossos filhos, se ele ainda frágeis, são crianças, necessitam de um amparo amigo da vida, na orientação da vida prática. Precisar do ombro de pai, amigo, companheiro, etc. Se aparecer, será muito bom para eles. São crianças ainda. Quando ele fala lá atrás que Deus permitiu a permanência dela, porque deve ser, porque é a mãe de 2 crianças. É possível que Deus permaneça mais tempo, né? E ficarei muito feliz de Deus Jesus arranjar um bom companheiro. E os nossos filhos precisariam também do apoio, etc. Dona Mercedes, olha a reação, né? Dona Mercedes enxugando as lágrimas. Ia protestar dessa sinceridade do marido. Não, jamais isso acontecer. Mas ele adiantou-se. Já sei o que dirá, Mercedes. Nunca duvidei da sua virtude incorruptível e de seu desvelado amor. Não estou duvidando de você, em outras palavras. Não, eu sei que você é amorosa, carinhosa e tal. Mas, por favor, não diga nada. Eu se conheço muito bem. Nem eu, Fábio, esposo que estou partindo, estou me interessando em você. Não entenda isso. Não é isso. Não. Da companheira que Deus me confiou. Não. Reconheço, porém, que temos vivido uma profunda comunhão espiritual e que devemos encarar com sinceridade e lógica a minha partida próxima. Eu vou desencarnar. Isso é certo. E você precisa tocar a sua vida da melhor maneira possível. Por isso que eu estou dizendo, falando no seu coração. Estou me interessando. Não. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, disse ele a ela, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará o seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Certamente, disse ele. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso, gente? Não procure fazer tudo sozinha. Não. Vá com calma. Não assuma, não dê um passo mais que a sua capacidade. Não se negue a receber ajuda. Se Deus vier combinar, receba. Né? Não tente fazer tudo sozinha. Se Deus enviar alguém para lhe ajudar, aceite. É isso que ele está dizendo. Olha, nossos corações, Mercedes, são como aves, disse ele. Alguns já conquistaram a gloriosa força da água. Você consegue voar altaneira sobre a montanha. Isso quer dizer. Né? Outras, contudo,
guarda ainda a fragilidade do beija-flor. Você não tem essa fortaleza toda. Olha, eu, Mercedes, sofreria muito, de fato, por minha vez, eu, em espírito lá de lá, se a visse afrontando a montanha redentora. Ou seja, se ignorasse essas questões com falsa energia, se ignorasse as ajudas que Deus encaminha para você. Não, não faça isso. Não tenha medo, minha filha, disse ele, não tenha medo. Não dê um passo além de sua capacidade. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Ou seja, se você estiver com Deus no coração, se estiver tranquila, em paz, cumprindo os sentimentos do Evangelho, dos ensinamentos, fique tranquila. Porque as almas iluminadas, as trevas não chegam perto, em outras palavras. Concedeu-nos o Senhor, disse, era bastante luz espiritual para discernir, para decidir, para ter tranquilidade, para tomar decisões adequadas, disse ele. Pela luz do Evangelho, né? Pela maturidade espiritual, disse ele. Você jamais, disse Fábio, a esposa, poderá ser vítima de exploradores inconscientes, de obsessores, se tiver um Evangelho no coração. Porque não haverá sintonia, disse ele. Porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos, para iluminar o caminho. Mantenha-se fiel a ele que nada. As luzes, as sombras não gostam da luz, ao contrário, fogem da luz. Então, mantenha-se fiel ao Evangelho, é o conselho dele. Portanto, a observação e o juízo que você tem, a observação, a compreensão e o juízo, a maturidade, o exercício espiritual e a inspiração da espiritualidade amiga permanecerão a serviço das suas decisões sentimentais. E eu, disse ele, creia, farei de tudo. Equilibrado, chegando com o espiritual e equilibrado estando, farei tudo para ajudá-la, tudo, em princípio, para auxiliá-la nesse sentido. Tudo, farei tudo. Inclusive ajudar a arranjar um companheiro bom. Olha que coisa interessante, né? Sorriu sem esforço, a esposa chorava discretamente. Após longo intervalo, contou ele. Se eu puder, Mercedes, trarei estrela do firmamento para quem enfeite as suas esperanças. Você tenha a absoluta certeza, e meus filhos, que estarei sempre presente com vocês, quando assim for possível, quando estiver equilibrado, etc. Fique tranquila, tenha certeza disso. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também. Olha que coisa interessante. Você estará vivo no meu coração. Mas ele vai além, não é só você estar vivo no meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados com sua estima enobrecedora. Em outras palavras, amarei, inclusive, um futuro marido que você venha a ter, que Deus envie, que eu, inclusive, vou lutar para. Amarei. Porque sabe que ele será um protetor para você e para meus filhos. E amarei. E agradecerei a Deus por isso. Olha que beleza, né? Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, que escutavam tudo, disse o seguinte, a palavra apostólica do Evangelho conforta os meus filhos, esclarece-nos, como se faz indispensável. Disse aos filhos, em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Em breve, meu filho, meu corpo de carne vai morrer, vocês sabem disso, já disse para vocês. Mas o Espírito continua. E me reunirei aos maiorais da vida, os nossos tutelares, os espíritos protetores da nossa família, disse ele. Perderei o meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição do corpo. Nascerei em espírito, a fim de esperá-los. Olha a mensagem de esperança dos filhos. Meu filho, ninguém morre. Vai morrer esse corpo que tem emprestado, doente, etc. Mas eu continuarei. Estarei ao lado dos nossos protetores espirituais, fortalecido, nascido, para esperar vocês. Tenha certeza disso. Olha que conforto bacana, né? Alegremente. Verificando que o enfermo despenderam muito esforço. Estava cansado. Depois de toda essa palavra, de todas essas coisas, mesmo depois das energias passadas pelo pai, etc., o genitor, o pai, tirou a destra, a mão direita da fronte do filho, que inspirava, né? Que Fábio, desaparecendo a corrente fluida que encaminhava, fortalecendo, ajudando a pronunciar aquela impressionante alocução de amor aquesolado, dizendo a Luísa. Emocionado com tudo aquilo que foi dito, aquele gesto e a compreensão da esposa dos filhos. Demonstrando sublime serenidade, disse André Luiz, sublime serenidade, nos olhos brilhantes, recostou-se nos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes, entendendo que ali estava se concluindo o evangelho, pediu o filhinho mais velho, Carlindo, faça a prece final. Ela entendeu que ali a mensagem estava posta, tinha a convenção, né? Fábio ficou feliz, etc. O rapazinho
disse da recomendação da mãe, começou a fazer a prece, uma oração curta, que aprendera com a mãe, outra hora. Disse o seguinte: poderoso Pai, disse o filhinho, dos céus, abençoa-nos, Pai. Concede-nos a força precisa para a execução de tua lei, ou seja, para os seus desígnios. Estamos aqui tranquilos para cumprir, não importa qual. Trazido ao mundo com o evangelho de Jesus, disse ele. Faze-nos melhores no dia de hoje, fortalece nossos espíritos, traduzindo, para que possamos encontrar-te amanhã, que possamos iluminar-se, encontrar a ti, Pai, amanhã, encontrar a nossa família espiritual também, disse ele. Se permite, ó Pai, ó meu Deus, disse ele, não te pedimos, nós te pedimos a saúde de papai, de acordo com a tua soberana vontade. Olha, pede a saúde de papai, mas se já fora dele partir, que vai em paz. Olha que beleza, né? Assim seja, terminada a prece, os pequenos beijaram a mãe, ante o sono tranquilo, e o enfermo pediu à esposa: Mercedes, se você concorda, sente-me muito feliz por beijar hoje os meninos. Significa isso. Gente, ele era tuberculoso, não podia beijar os filhos, com uma doença altamente contagiosa. Mas aquele era um momento muito importante. Queria se despedir dos filhos, que há muitos anos não conseguia beijar os filhos. Mas que tortura, né? A senhora cresceu comovida. Ele pediu um lenço novo. Significa um lenço novo? Que não tivesse contaminado, né? Porque ele utilizaria o lenço, não diretamente beijar os filhos, né? A dona trouxe um lenço limpinho, branquinho, maravilhoso. Emocionado, viu o pai cristão de Sandra Luiz colocar o nevado pano limpo, absolutamente, na cabeceirinha dos filhos, em cima da cabeleira dos filhos, e beijou o lenço, não diretamente a cabeça dos filhos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que saía da boca do doente, atingindo a mente dos pequeninos. Olha que maravilha. Nesse momento sublime, que há tanto tempo o pai não beijava os filhos, beijou. Indiretamente não beijou. O beijo saturava-se de magnetismo santificante, disse André Luiz. Jerônimo, emocionado, dirigiu a mim, sussurrando, disse: olha, enquanto o outro vê micróbio numa atitude como essa, vemos amor. Né? Logo após, a família se recolheu. Os filhinhos foram dormir, o enfermo sentia-se bastante melhorado diante de ter cumprido sua missão, de estar em paz com o seu espírito, por ter dito o que precisava ser dito, ter falado ao coração da esposa e dos filhos, né? Diferente de Dimas, que estava altamente perturbado com as encarnadas. Né? Em nosso grupo, os espíritos, os trabalhadores, havia um contentamento geral. Todos felizes por tudo ter terminado bem como planejado. As crianças dormiam sem demora e sem demora. E Aristeu, o amigo espiritual de Fábio, conduzia-os em desdobramento, a paisagem alegre, de entretenimentos, para que eles ficassem tranquilos, para não se perturbasse diante da desencarnação que vai acontecer em seguida. A sós, quem? Com o depoente e a esposa, a sós, ele, com o doente e a esposa, a sós que é a equipe espiritual, com a esposa e o doente, que terminaram de conciliar o sono, tentava conciliar o sono, dormir e tal. Começamos o trabalho de libertação, ou seja, começaram o trabalho de desencarnação, a equipe começou a trabalhar. Enquanto Silveira, o pai, amparava o filhinho, o filho, quando ele explicava o carinho, Jerônimo aplicou-lhe os passes anestesiantes para tranquilizá-lo. Fábio sentiu a sensação de repouso dos passes anestesiantes. Em seguida, Jerônimo aplicou, deteve-se em aplicação da complicada operação magnética sobre as vias respiratórias, e aquele ato do desate dos nós, houve uma ruptura uma artéria, né, do vaso. Então, Fábio tossiu, a esposa, num ato, acordou, e o sangue começou a jorrar pela boca, porque o desate dos nós começou o sangramento, daquela primeira atitude. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, muito serenamente, disse, falando dificilmente, tranquilizou: pode chamar o médico, minha filha. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim, ou seja, eu estou desencarnando. Chama o médico, fique tranquilo, está tudo em paz. Enquanto prosseguia Jerônimo repassando o organismo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, ou seja, o desastre dos nós, Dona Mercedes pediu socorro ao vizinho, foi chamar o médico, logo o médico chegou, aplicou todos o que era possível fazer, mas o sangue não ia fluir. A morte estava chegando, o processo da morte estava se avançando. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas. É um modo. O desastre de nós é o mesmo, né? Agora, com espantosa facilidade. Diferente da morte de Dimas, que estava em angústia, dificuldades eram muito maiores.
pelo desassossego dele, espírito, etc., e o próprio ambiente, né? Depois da ação desenvolvida no plexo solar, no coração e no cérebro, o espírito foi retirado do corpo. Foi retirado. Ficou só a ligação entre o corpo físico e espiritual pelo cordão prateado. Mas sem nenhuma dificuldade houve essa retirada do corpo espiritual, do espírito, né? Por fim, o brilhante cordão fluídico prateado com luz formosa, ou seja, a luz do avanço espiritual, da grandeza espiritual dele que estava lá passando, estava mostrada no cordão de luz, né? Amparado pelo seu genitor, o espírito, não mais o corpo. O paizinho dele estava albergando o espírito do filho, o recém-libertado descansava no braço do pai. Sem consciência, claro, a perturbação natural desse processo. Supôs que o caso de Dimas se repetiria. O que quer dizer com isso? O que a Luiz quer dizer? Que ele desencarnaria, mas continuaria ligado pelo cordão prateado à noite e até o dia seguinte, como foi o caso. Por que aconteceu? Porque Dimas estava profundamente desequilibrado e precisaria toda uma fase necessária de equilíbrio até o rompimento do cordão prateado. Ele achou que ia acontecer isso, mas uma hora depois só que o corpo se desdobrou do espírito, Jerônimo foi e cortou o cordão prateado. Por isso que há desencarnação e desencarnação, cada um diferente, dependendo do estágio do espírito, né? Então ele estava livre, completamente livre. O pai, enternecido, felicíssimo, que eu segurava a fronte, deu um beijo na fronte do filho, muito feliz com aquele processo calmo da desencarnação, né? Repassando de amor, deu um beijo e entregou o espírito do filho a Jerônimo, que era encarregado de levá-lo para casa transitória Fabiana de Cristo, né? Não desejo que ele me reconheça agora, disse o pai. Não. Vai evitar as recordações, as fortes emoções, tal. Encontrá-lo aí mais tarde, quando ele estiver refeito e que for partir para a zona mais alta, disse ele. Pode conduzi-lo sem problema. Fique tranquilo, disse o pai dele, que eu vou cuidar do cadáver, retirando todos os resíduos vitais para evitar que uma entidade infeliz venha abusar do corpo, retirar essas energias, né? Nós já vimos no caso anterior. Ele fará isso. Pode seguir com tranquilidade. Veja que a diferença da desencarnação de um de outro é imensa, né? O assistente agradeceu, ou seja, Jerônimo, e partimos. Levamos o corpo, levamos o espírito de Fábio para a casa transitória Fabiana de Cristo, né? Para cumprir o que foi estabelecido. E aí André Luiz fala que no caminho ficou muito emocionado, ele estava muito tranquilo, e era como se as portas do céu, no caminho, para receber aquele homem tivesse pontinhos, como o céu estivesse recebendo ele, aquele homem virtuoso, com toda beleza. Havia uma harmonia inteira nesse transporte do espírito de nosso irmão Fábio até o nosso lar, que estava absolutamente tranquilo, havia toda uma receptividade a isso. Veja, meus irmãos queridos, quanta riqueza de informações, quanta, né? E eu queria saber, assim, depois desse relato, se há alguma dúvida, né? Se há alguma dúvida no que foi colocado, algum questionamento a respeito desse conteúdo tão sublime e tão importante. Se não, agradecer demais a companhia amorosa de vocês, sempre gentil, sempre carinhosa, desejar uma noite de muita paz, de muita luz para todos.